Medicamentos anti-obesidade, este é o assunto do Simples Assim de hoje. Aliás, a gente já tratou deste mesmo tema outras vezes, mas ele é recorrente. Os espectadores do Simples Assim mandam perguntas e a gente, de novo, claro, busca apoiar e ajudar nestes esclarecimentos. Pois bem, as pesquisas já demonstraram que o medicamento anti-obesidade é um medicamento que sofre muito preconceito da sociedade, porque as pessoas falam que a pessoa que é obesa só precisa de atividade física e de dieta. E isso seria suficiente para conseguir o peso ideal. Portanto, para essas pessoas, o obeso, na verdade, é uma pessoa preguiçosa ou então que é gulosa. E não é bem assim que a gente vê, nem bem assim que a gente ouve quando conversa com o nosso entrevistado, que mais uma vez nos dá a alegria da sua presença. O Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, é nutrólogo, endocrinologista e hoje está conosco. Dr. Durval, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, como sempre, é um prazer estar aqui falando com você e, logicamente, respondendo também, né, esses questionamentos. Eu acho, sim, que esse é um termo extremamente importante e que deveria ser com muita frequência debatido, conversado, avaliado conceitualmente, devido exatamente a essa introdução que você fez a respeito do preconceito que existe no que tange aos medicamentos anti-obesidade. Dizer que o obeso é preguiçoso ou guloso é um erro crasso, doutor Durval. Ah, sem dúvida, é um erro conceitual que, em hipótese alguma, isso deveria ser ainda divulgado. Lamentavelmente, ainda se acha que, aliás, o obeso ele é discriminado naturalmente, né? Quer dizer, as pessoas discriminam o obeso de uma forma muito, muito forte, muito robusta, e inclusive no seu tratamento, na sua terapêutica, né? A gente sempre diz aqui, nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco, mas isso baseado em estudos científicos, ou seja, inclusive epigeneticamente, ou seja, dentro do útero, a pessoa já pode nascer com essa tendência a desenvolver obesidade. Se a mamãe, por exemplo, ganhou muito peso na gravidez, ou se o nenezinho nasceu aí com mais de 4 quilos, já são fatores que vão predispor para que esse nenê seja um adulto obeso. E, portanto, ele não tem culpabilidade no futuro, quando adulto, relacionado à sua ingesta alimentar e, logicamente, sua atividade física. Agora, eu não sei até quando a sociedade continua discriminando as pessoas que têm excesso de peso corporal, mas eu acho que esse basta, ele já deveria ter acontecido, pois são milhares e milhares de trabalhos científicos, de estudos que mostram exatamente isso, que os medicamentos anti-obesidade, na grande maioria das pessoas obesas, eles têm que estar presentes. Eles têm que fazer uso, visto que, infelizmente, a obesidade é uma doença e, como doença, tem que ser tratada como diabetes, como hipertensão e como outras doenças crônico-degenerativas. Não é mesmo, Gislaine? Exatamente, doutor Durval. E a gente aproveita aqui a pergunta da Patrícia, que é uma espectadora do Simples Assim, que está sempre acompanhando a gente, ela é de Monte Alto, e ela perguntou, doutor Durval, sobre a diferença desses medicamentos anti-obesidade, que são termogênicos, e dos que são inibidores de apetite. Olha, Patrícia, eu agradeço aí a sua pergunta, né? E é fundamental que a gente entenda que tem medicamentos que interferem na saciedade, tem medicamentos que tiram a fome e tem medicamentos que aumentam a termogênese. Basicamente são esses 3 medicamentos. Os medicamentos chamados serotoninérgicos, aqueles que liberam serotonina na corrente sanguínea, que é aquele neurotransmissor, chamado até neurotransmissor do prazer, esses interferem na saciedade, não é? Existem vários e vários que nós chamamos de inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então entra a fluoxetina, a sertralina, e outros. E os medicamentos termogênicos
Por exemplo, a cafeína, a minofilina, iombina, triodotironina, são medicamentos que aceleram o metabolismo, portanto, queimam calorias. É lógico que os obesos naturalmente têm muitas vezes uma hiperfagia, pode ter, ou seja, querer comer mais e mais e mais. Tem obesos que têm saciedade tardia, eles comem só depois que ficam saciados. E tem os obesos, que é a grande maioria que tem uma termogênese deficiente, que tem uma capacidade baixa de queimar calorias. Ou seja, você observa que a obesidade, ela é uma doença muito, muito complexa, porque ela tem vários e muitos fatores etiológicos que contribuem para que a pessoa ganhe peso. Não é só dizer fulano é gordinho porque come muito, ou fulano é gordinho porque não tem atividade física. Não é isso. Quer dizer, os fatores etiológicos da obesidade, eles são muito, muito amplos, muito mais complexo, por exemplo, do que hipertensão arterial, muito mais complexo do que diabetes. E, às vezes, isso passa desapercebido pela população, que ainda acha que o obeso não, entre aspas, deveria usar medicamentos anti-obesidade. E os medicamentos anti-obesidade, eles são semelhantes a qualquer outro medicamento que é para tratar diabetes, a qualquer outro que é para tratar hipertensão arterial, enfim, todos eles fazem parte de um arsenal terapêutico e lógico que foram provados e comprovados cientificamente da sua utilização, da sua prescrição com segurança. Não é mesmo, Gislaine? Doutor Durval, e aí essa questão que o doutor disse, que cada medicamento tem uma especificidade e os obesos têm também as suas particularidades, é que é importante dizer que o medicamento de um não necessariamente vai funcionar para outra pessoa, e é por isso que a obesidade precisa ser tratada com muito critério. Foi muito boa essa sua colocação, porque quantas e quantas pessoas veem que a vizinha perde peso e pega o medicamento dela, ou a parente, ou a amiga, ou a cunhada. Isso é muito comum. E não é comum você observar isso com relação a diabetes, não é comum você observar isso com relação à hipertensão arterial e outras doenças, mas na obesidade sim. Então, aí já mostra claramente esse preconceito que tem, aonde as pessoas também vão procurar a mágica do remédio, a mágica da dieta, a mágica da psicoterapia, a mágica da cirurgia bariátrica, enfim, não existe essa mágica. Assim como também não existe essa mágica para diabetes, para hipertensão, para dislipidemias, para doenças cardiovasculares, etc, etc. O que existe, sim, é um monitoramento médico, um diagnóstico adequado, um monitoramento por um médico especialista, e que a prescrição ela vai ser feita, prescrita de acordo com o quadro clínico do paciente. Cada obeso é um obeso, cada diabético é um tipo de diabético, cada hipertenso tem as suas características. Por isso que quem tem excesso de peso corporal tem que entender dessa forma, caso contrário, ele também, per si, ele se autodiscrimina. Ele mesmo acha que ele está errado em procurar um tratamento médico para a obesidade. Por incrível que pareça, é exatamente isso que acontece na prática clínica, né, Gislaine, que a gente observa muito isso. Exatamente, e muitas pessoas que escondem o fato de que estão fazendo um tratamento medicamentoso para a obesidade. O que a gente pode fazer, doutor Durval, para acabar ou minimizar essa questão do preconceito em fazer o tratamento correto com o medicamento para a obesidade? Eu acho que esse programa, né, que você sempre nos dá essa oportunidade para falar sobre esse assunto e, logicamente, outros relacionados à nutrologia, à nutrição, sem dúvida que é um dos caminhos mais adequados que a gente tem, que é a divulgação científica de um fato.
e não a divulgação da versão de um fato, que às vezes tem mais força a versão de um fato científico do que o fato científico, não é mesmo? Então, nós temos que divulgar isso de forma, assim, muito frequente, perante a mídia, qualquer que seja a mídia, e mostrando as evidências científicas, mostrando os trabalhos científicos, mostrando que existem médicos e especialistas exatamente para isso. Mesmo porque, se assim não fosse, para que haveria médicos estudando, e essas grandes indústrias farmacêuticas, né, fazendo investimentos enormes para trazer medicamentos que possam resolver esse problema, que hoje é considerado no mundo o maior problema de saúde pública, né? Se nós considerarmos o Brasil, que cerca de 53% da população brasileira tem excesso de peso corporal, e se a gente considerar que 23%, 24% são obesos, você imagina numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, é um problema seríssimo de saúde pública e que, por causa disso, gera outros problemas. Ou seja, obesidade, ela vem junto com diabetes, vem junto com hipertensão, mas também vem junto e muito fortemente com problemas psicossociais, que agravam toda a situação familiar, né, a gente tem que entender isso na escola, com as crianças, com os adolescentes. Então, eu acho que esse seu programa, né, Gislaine, ele é fundamental, ele é importante, porque com ele a gente pode chegar aos lares e, de alguma maneira, mostrar a eles e demonstrar de que não devam discriminar ainda mais crianças, ainda mais adolescentes que têm excesso de peso corporal, mas sim procurar um especialista, procurar um médico, fazer o tratamento, exames laboratoriais, monitoramento, assim como qualquer outra doença, assim como qualquer outra patologia. Eu vou até fazer aqui esse alerta, por que durante essa pandemia observou-se que os casos mais graves relacionados à pandemia, à Covid-19, estão sendo envolvidos os pacientes com excesso de peso corporal, os pacientes obesos. Quer dizer, isso já mostra que a obesidade per si já é uma doença grave. E a pandemia, inclusive, emergiu totalmente aqueles conceitos básicos de que a obesidade é uma doença, é uma inflamação crônica low grade e que tem que ser efetivamente tratada e monitorada, né, Gislaine? Exatamente, doutor Durval. Infelizmente o tempo acabou, mas a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação e sempre com essa expertise colaborando com o Simples Assim. Muito obrigada. Eu que agradeço a você e a todos os nossos telespectadores.